Olá, eu sou Priscila Figueiredo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPA, e neste vídeo do projeto Bioestatística em Gotas, iremos falar sobre análise de sobrevivência. A análise de sobrevivência é um modelo estatístico que avalia as variáveis associadas com o tempo até um evento de interesse. Então, nesse caso, a minha variável dependente y vai ser justamente o tempo até o desfecho, até o aparecimento de um evento. Esse evento, ele pode ter um caráter negativo, como é o caso da morte, o aparecimento de uma doença ou recidiva. Inicialmente, os estudos de análise de sobrevivência, eles foram desenvolvidos para avaliar o tempo de sobrevida em pacientes com câncer. Daí eles receberam este nome, ou também um desfecho com um caráter positivo, como a alta hospitalar, a cura de uma doença. E aí, antes de entendermos como funciona essa análise estatística, nós temos que ter em mente alguns conceitos. O primeiro deles é com relação ao meu evento, que em geral é uma variável binária e que, como eu falei anteriormente, pode ter um caráter positivo ou negativo. Pode ser a morte, a falha de um determinado tipo de tratamento, como no caso da odontologia, a falha de uma restauração, a falha de um implante dentário, o aparecimento de uma doença, a alta hospitalar, a cura. E também os estudos de análise de sobrevivência, eles são muito utilizados na área industrial para avaliar o tempo de sobrevida, o tempo de falha de uma determinada peça, de um determinado eletrodoméstico. Nós temos que ter em mente também que eu vou ter um tempo de observação, eu vou ter um início e um final. E durante esse tempo de observação vai ocorrer o meu evento, que a gente vai chamar de tempo de falha, e é justamente o tempo até que ocorra o meu evento. E uma outra característica dos estudos de análise de sobrevivência, que diferencia ela dos outros estudos, é justamente a presença da censura, que são dados em que vai ocorrer a minha perda de observação, ou por perda de contato com o paciente, ou por a morte, ou por outros fatores que possam ocorrer, ou ainda porque o desfecho acabou não acontecendo. Então, na análise de sobrevivência, o meu conjunto de dados vai ser justamente uma associação entre o tempo para o evento em questão, o tempo que ocorreu a falha, o tempo que ocorreu o meu desfecho, e os tempos aos quais eu não tenho mais o meu tempo de observação. Eu perdi as informações com relação àquele indivíduo, que são justamente os meus dados censurados. Então, a análise de sobrevivência, ela é a única técnica capaz de lidar com as observações censuradas sem tratá-las como dados ausentes. Isso é muito importante, porque eu devo incluir essas informações censuradas, essas informações perdidas na minha análise estatística, para que os meus resultados não sejam viciados. Elas não fazem também suposições sobre a distribuição normal do tempo até um evento de interesse. E a grande vantagem da análise de sobrevivência é que ela permite utilizar as informações de todos os participantes até o momento em que ele desenvolve o evento ou até o momento em que eles são censurados. Ela é a técnica ideal para análises binárias, para respostas binárias, e ela pode ser utilizada em estudos longitudinais, nos estudos de corte, em que eu quero avaliar fatores de risco, ou também em ensaios clínicos randomizados, em que eu quero tentar avaliar o efeito de condutas terapêuticas num determinado tipo de doença. E aí, para a gente entender melhor como é que funciona a presença da censura nos estudos de análise de sobrevivência, vamos observar esse gráfico em que eu tenho uma pesquisa hipotética para avaliar a sobrevida do câncer bucal. O meu primeiro paciente ele foi acompanhado durante o tempo de observação e em um determinado momento ele apresentou o desfecho, ele morreu. Esse paciente ele é considerado, então, um dado não censurado. Já o meu segundo paciente, num determinado momento do período de observação, esse paciente ele abandonou o estudo. Eu perdi o contato, eu não tenho mais informações sobre essa pessoa. Então, esse paciente ele é considerado como um dado censurado. Já o meu terceiro paciente, assim como o primeiro, num determinado período do tempo de observação, ele apresentou o desfecho, sendo considerado também como um dado não censurado. E o meu quarto paciente, num determinado momento do tempo de observação, ele morreu, mas por uma causa diferente do meu desfecho. Vamos imaginar que esse paciente ele sofreu um acidente de trânsito e veio evoluir a óbito, então ele não faleceu por câncer bucal. Esse paciente ele também é considerado como um dado censurado, porque ele teve um desfecho diferente do meu desfecho esperado. Já o meu último paciente, ele foi acompanhado durante todo o período do tempo de observação e ele não apresentou o desfecho. Esse paciente também é considerado como um dado censurado.
Um outro conceito importante é que toda a perda de observação, né, a perda das informações desse paciente, a minha censura, que ocorre antes, né, do final do meu tempo de observação, ela vai ser chamada de censura à esquerda. Já a perda de informações desses pacientes após o meu tempo de observação, após o fim do meu tempo de observação, quando termina o meu estudo, né, em que eu posso fazer um follow-up, essas informações ela é considerada como censura à direita. Os dados de sobrevivência, eles são geralmente descritos em termos de duas probabilidades relacionadas, a sobrevivência e o risco. A função de sobrevivência ou função de sobrevida é a probabilidade de que o indivíduo sobreviva de um ponto de tempo t especificado até um tempo futuro especificado. Essa probabilidade, ela se aplica à regra de multiplicação da probabilidade cumulativa, ou seja, qual é a probabilidade do indivíduo sobreviver em todos os intervalos de tempo anteriores até o momento considerado. Já a função de risco, ela é um indicativo da taxa em que um determinado evento ocorre. Ela é geralmente representada pela probabilidade de que o indivíduo que está em observação naquele momento T tenha um evento naquele momento. Em outras palavras, representa a taxa de eventos instantâneos para o indivíduo que já sobreviveu até o tempo T. Além disso, os sobreviventes ao tempo T, eles são ajustados pela censura, ou seja, os pacientes censurados, eles entram no cálculo da função de probabilidade de sobrevida acumulada até o momento de serem considerados como perda. Existem diversos modelos de análise de sobrevivência. A primeira delas, chamada tábuas de vida, foi muito utilizada até o século passado. É uma técnica descritiva que consistia em dividir o tempo de segmento em intervalos iguais e estimar a probabilidade que os participantes que chegaram até o início desse intervalo tinham de desenvolver o evento até o final desse mesmo intervalo. Hoje, essa técnica foi substituída por outros métodos, como a análise de Kaplan-Meier e a técnica ou análise de regressão de Cox, que são os dois métodos que nós vamos abordar neste vídeo. Na análise de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier, os intervalos de tempo eles não são fixos, eles são determinados pelo aparecimento de uma falha, pelo aparecimento do meu evento de interesse. É um gráfico descritivo e que avalia o segmento de observação de um conjunto de eventos. Então, cada vez que ocorre um evento, cada vez que ocorre a falha, esse gráfico ele dá um salto. Por isso que ele tem esse formato de escada. Além disso, eu tenho disponível também no meu gráfico de Kaplan-Meier a presença dos dados censurados. Esses traços aqui correspondem justamente aos meus dados censurados. Além disso, é importante ressaltar que no caso desse gráfico aqui, ele tem o formato de escada descendo porque é um desfecho com características negativas. Mas se fosse um desfecho com características positivas, como por exemplo a alta hospitalar, esse gráfico em vez de formato de descida, ele teria o formato de subida. Tá? É importante também ressaltar que o cálculo da função de sobrevivência, ela requer a multiplicação das probabilidades de sobrevivência entre os intervalos que são obtidos. Uma vantagem desse gráfico da análise de Kaplan-Meier é que ele permite a comparação entre grupos, algo que não era possível nas tábuas de vida. A maior desvantagem, já é uma desvantagem, é que ele não permite correlacionar os dados de interesse com outras variáveis independentes. Para isso, eu vou ter que utilizar um outro teste que a gente vai ver daqui a pouco, que é a análise de regressão de Cox. O gráfico de Kaplan-Meier, ele permite comparações entre grupos, e o principal teste observado na literatura é o teste log-rank, que ele é um teste não paramétrico amplamente utilizado, principalmente em ensaios clínicos, quando eu quero comparar a eficácia de intervenções em relação a um determinado desfecho. Ele é um teste que ele dá peso igual, né, na minha curva de Kaplan-Meier em todo o período de acompanhamento, em todo o meu período de observação. Existem ainda outros testes disponíveis, o teste Breslow e o Peto-Peto, que já dão, eles ponderam melhor a sobrevida já no início, né, da minha curva de Kaplan-Meier, e o teste Taron-Yue, que já pondera melhor a análise de sobrevivência do início para a metade da curva. É importante ressaltar que à medida que, durante esse período de acompanhamento, eu vou diminuindo o meu N, à medida que os meus pacientes eles vão apresentando desfecho. Com isso, eu posso ter um poder do meu teste diminuído. Por isso que é recomendado que a gente faça, quando for realizar a análise de
sobrevivência, execute os 4 testes, rode os 4 testes. Outro ponto importante é que quando os pacientes são censurados, a gente não sabe se eles realmente apresentaram o desfecho. Então, quanto mais dados censurados, quanto mais censura eu tenho na minha curva, no meu gráfico de Kaplan-Meier, menos confiável essa curva vai ser. Já num contexto de análise multivariada, nós temos uma outra técnica estatística disponível, que é a análise de riscos proporcionais de Cox. Ela já permite que se avalie o efeito de múltiplas variáveis independentes sobre o tempo até o meu evento de interesse, já acomoda qualquer número de variáveis, sejam elas categóricas ou contínuas. E assim como as outras análises de regressão, ela vai me dar uma medida de associação que recebe o nome de Hazard Ratio. Hazard é a probabilidade de algum participante que não teve o evento até um determinado momento, tê-lo nesse momento. O Hazard computa o valor de cada paciente nessa estatística de exposição, levando em consideração ao tempo. A interpretação dele é a mesma do risco relativo, né? Quando eu tenho um valor menor que 1, eu estabeleço um efeito protetor, e já quando eu tenho um efeito maior que 1, valor maior que 1, eu tenho estabelecido um risco maior. Além disso, assim como no Odds Ratio, ajustado na regressão logística, essa técnica multivariada, ela produz o Hazard Ratio ajustado, que ele é utilizado justamente para fatores individuais que podem modificar a sobrevida, né, as minhas variáveis independentes. A grande desvantagem da análise de regressão pelos riscos proporcionais de Cox é que ela avalia apenas um evento único, sem recorrência e de forma independente, por exemplo, a morte, né? Para casos de eventos recorrentes, como por exemplo gripe, recidiva, eu vou ter que fazer um outro tipo de análise, né? Uma técnica diferente que se chama-se análise de Cox para eventos recorrentes. A regressão de Cox, ela tem um único pré-requisito para que ela seja um modelo estatístico válido, como seu próprio nome já diz, que os riscos sejam proporcionais em todo o período da análise. Então, previamente a essa análise de Cox, eu tenho que observar a minha curva de Kaplan-Meier e observar se os riscos são proporcionais. Vamos tomar como base esse estudo que avaliou a análise de sobrevida de câncer de boca em orofaringe. As linhas aqui, elas representam cada grupo, né, com relação ao tipo, à localização do câncer. E essas linhas, elas estão se cruzando. No momento que essas linhas se cruzam, mostram que os riscos não são proporcionais, o que contraindica a análise de regressão pelos riscos proporcionais de Cox, sendo necessário um outro tipo de análise, que é a análise de Cox tempo dependente. Agora, nós vamos fazer uma demonstração dessa análise estatística no Jamove, que é um programa gratuito disponível. E quando você baixa o Jamove inicialmente, a análise de sobrevivência, o pacote de análise de sobrevivência, ele não está disponível. É preciso que você vá em módulos, né, e baixe esse pacote gratuitamente também. Então, vamos supor um estudo em que eu quero avaliar a sobrevida do câncer bucal em pacientes por um determinado período de tempo. Eu já tenho aqui no meu banco de dados do Jamove as minhas variáveis independentes, né? A idade, a raça, o tipo de tratamento realizado e o meu desfecho de interesse, que é a morte. Além disso, eu tenho a minha variável dependente, que é o tempo até o desfecho, até o evento de interesse. Primeiro, executando a análise de Kaplan-Meier, eu vou em Survival Analysis, e aí eu vou inserir as minhas variáveis já disponíveis. E aí eu vou inserir os meus dados. Primeiro a minha variável dependente, que é o tempo até o evento de interesse, no caso a morte por câncer bucal, né? Em seguida eu vou inserir o evento de interesse, que é a morte. Não esquecer que o Jamove pede que você defina o tipo de evento, né? Se sim ou não. No caso aqui a morte no meu banco de dados está considerada como sim. E aí eu posso fazer análise também comparando grupos. Aqui nesse caso eu vou inserir o tipo de tratamento para comparar os grupos. Além disso, eu já defino também o tipo de teste estatístico que eu vou utilizar. O log rank é o mais utilizado na literatura, mas não esqueçam
que com relação à diminuição do poder do teste pela perda do tamanho amostral, é recomendado que a gente faça outras análises e no Jamov estão disponíveis mais outros 3 testes, né? O GEAN, o Taron-Ueli e o Peto-Peto, então a gente recomenda que seja feita essas outras análises também e definir o meu gráfico, né? A minha curva de sobrevida e eu posso inserir também nessa curva de sobrevida o meu intervalo de confiança. Aqui o resultado da minha análise, né? Eu tenho dividido pelo tipo de tratamento o número de pacientes analisados, incluindo também os dados censurados. Além disso, eu tenho o resultado da minha análise estatística, né? Dos 4 testes utilizados, a gente observa que todos eles foram estatisticamente significantes, mostrando que existe diferença estatística em relação ao tipo de tratamento. E quando a gente vai observar a nossa curva de sobrevida de Kaplan-Meier, a gente observa que quem realizou o tratamento 0, né, eles têm uma sobrevida menor do que quem realizou o tratamento 1. Agora, executando a análise de regressão de Cox com esse mesmo banco de dados, eu vou em Survival e em seguida Multivariable Survival Analysis. E eu vou inserir os meus dados, né? Primeiro, a minha variável dependente, que é o tempo até o evento, a morte no caso. Em seguida, o meu desfecho, que é a morte. Definir também o evento, né? Se sim ou não. Aqui já está definido lá no meu banco de dados a morte como sim. E aqui eu vou inserir as minhas variáveis, tanto as variáveis explicativas quanto as variáveis contínuas. Nesse caso, nas variáveis explicativas eu vou levar em consideração o tempo, vou fazer uma análise com relação ao tempo de tratamento e nas variáveis contínuas eu vou levar em consideração a idade do indivíduo. A análise de regressão de Cox, ela permite que você ajuste a curva de sobrevida com relação às variáveis. Aqui a gente vai ajustar com relação ao tipo de tratamento. E quando eu observo a minha curva de sobrevida pelo método de Kaplan-Meier, um dos pré-requisitos, a gente sabe, para que a gente possa realizar a análise de riscos proporcionais de Cox, é que esses riscos sejam proporcionais. Então, observando aqui a minha curva de sobrevida com relação ao tipo de tratamento, a gente observa que cada linha dessa que representa um grupo, essas linhas não se encontram, tá? O que permite que a gente faça a técnica estatística através da análise de regressão de Cox. Aqui o resultado da nossa análise multivariada. A gente pode observar que com relação à idade não houve diferença estatisticamente significante na análise de sobrevida dos pacientes com câncer bucal. Já quando a gente avalia o tipo de tratamento, a gente observa um valor de P estatisticamente significante e quando a gente vai para o valor de hazard ratio ajustado, né, na análise multivariada, a gente observa esse valor de 0,73, mostrando que os pacientes que executaram o tratamento 1, eles têm 27% mais chance de sobrevida em relação aos pacientes que executaram o tratamento 0. Agora vamos avaliar esse artigo, em que o principal objetivo dos autores foi avaliar o desempenho de restaurações de cimento de ionômero de vidro de baixo custo após 1 ano. Os autores selecionaram 150 molares descidos em crianças de ambos os gêneros, com 4 a 8 anos de idade, e eles fizeram essas restaurações de ART utilizando 3 tipos de ionômero de vidro, 2 de baixo custo e 1 de custo mais elevado. Para verificar a falha nessa restauração, eles fizeram a técnica estatística através da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier, utilizando o teste de log-rank, e a análise de regressão de riscos proporcionais de Cox foi utilizada para testar a associação entre os fatores clínicos. Analisando a curva de Kaplan-Meier, os autores observaram que os 2 ionômeros de vidro de baixo custo eles tiveram um tempo de sobrevida menor com relação ao ionômero de vidro de alto custo. E quando se observa o valor de log-rank, a gente observa que esse valor ele foi estatisticamente significante. E na análise multivariada pela regressão de Cox, os autores eles analisaram, além do tipo de ionômero de vidro, o gênero, se tinha contato oclusal, o arco se era superior ou inferior, o lado se era direito ou esquerdo, se houve contaminação, o tipo de operador, o volume dessas restaurações e também a experiência de cárie. Dessas variáveis, apenas o tipo de material e o gênero foi estatisticamente significante. A gente pode observar aqui pelo valor de P. No entanto, quando a gente vai avaliar o hazard ratio ajustado com relação ao gênero, a gente observa que as meninas elas têm 48% mais chance de sobrevivência
sobrevivência nessas restaurações do que os meninos. E com relação ao tipo de ionômero, os dois ionômeros de baixo custo, eles tiveram uma sobrevida menor do que o ionômero de alto custo, que foi utilizado nesse estudo. O primeiro ionômero ele teve um risco de 1,17 mais chances, né, de falhar do que o ionômero de alto custo, e o meu segundo ionômero ele teve 1,31 mais chances de falha do que o meu ionômero de vidro de alto custo. Bem, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do projeto Bioestatística em Gotas. Muito obrigada!